10º dia de campanha. Nossa presbítera Jacira está com a responsabilidade da palavra em nome de Jesus. Mês de outubro. Pai, eu te louvo e te agradeço por mais uma noite na tua casa, Pai. 10º dia de campanha, Pai. E minha oração nessa noite, usa a vida da tua serva, a presbítera Jacira, um canal de bênção, Pai. Toda seta contra a palavra nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pai, leva cada mente, cada ouvido cativo a ti, Pai. É tudo que eu te peço para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos direto. Vamos ver o que o Senhor tem revelado. Eu agradeço a Deus por estar aqui, por essa oportunidade. Realmente é sublime. Porque nós estamos numa campanha para agradecer ao Senhor já por os 12 meses que começou hoje, 11 dias hoje. Então nós já estamos agradecendo a Deus e isso é muito importante, amém? Vamos em Salmo 34, 17. E o Senhor falou comigo nessa palavra: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém? Senhor Todo-Poderoso, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. É um privilégio, porque nós somos escolhidos e nós estamos aqui. Eu te agradeço por cada um que é a extensão da casa deles aqui, que são representantes, Pai. Então faz, Senhor, descer o céu, porque os céus já estão abertos. Então faz descer o céu para que a gente possa te sentir mais. Pai, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que todo valente que se levantou na vida de cada um vai ter que bater por retirada. Porque nesses 9 dias que nós estamos aqui, Senhor, 9 dias na campanha, estamos sendo ensinados a lutar. E hoje nós vamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Senhor, em nome de Jesus, vem e traz os seus anjos para perto. Vem, Senhor, vem Espírito Santo e fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. E se a gente for perceber, esses 9 dias de quem está vindo, está falando a mesma coisa. Falando para a gente clamar, para clamar. E quando Davi, nesse Salmo 34, ele fala: os justos clamam, somos nós. Eu tenho certeza absoluta que somos nós, os justos. Porque aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Remidor, Senhor, aquele que morreu lá na cruz por mim e por você, nós somos justificados. Então esses justos somos nós. E diz a palavra do Senhor que o Senhor nos ouve e Ele age, porque diz a palavra que Ele vai livrar de todas as angústias. Aí eu perguntei para o Senhor: mas essas angústias, o que são essas angústias? Satanás, ele é ardiloso demais. Desde sempre, ele quer que os escolhidos do Senhor estejam no troféu, lá na estante dele, vamos colocar assim. Porque cada vez que eu vejo um servo do Senhor puxando o freio de mão e parando, é Satanás falando: epa, esse aqui é meu, e é um troféu. Porque antes ele orava, antes ele clamava, antes ele pregava, mas louvava, mas agora ele puxou o freio de mão e ficou quietinho. Para mim é como se estivesse no troféu, falando: ah lá, o servo amado do Senhor, agora ele é meu. E agora nesses tempos, o que ele está fazendo? Ele está nos isolando. A gente fica triste, vai para o quarto. Fica triste, vai não sei para onde. Mas a gente fica isolado. Eu não vejo mais comunhão entre irmãos. Vamos orar. Ontem a palavra foi maravilhosa. Que nós precisamos orar uns pelos outros. E Satanás está se aproveitando desse momento de fragilidade e nos colocar bem separadinhos. Aí vem a internet,
eu estou falando isso por mim. Quantas vezes eu estou lá na internet, eu podia estar orando por alguém, eu podia estar lendo a palavra, mas isso parece que vai saindo pelas mãos, vai ficando difícil. E Satanás, ele não precisa fazer absolutamente nada, porque ele já deu as armas, ele nem precisa fazer nada. Elas mesmas estão lutando contra nós. E vai se prolongando isso por dias e dias e dias, e a gente vai ficando mais fraco. E quando eu vejo esse tipo de angústia, quando você está triste, você não quer falar com ninguém, você não quer desabafar. Às vezes você até magoa outras pessoas, porque quando você fere, você quer ferir também. E você vai acumulando isso. E ele tem um jogo psicológico ótimo, porque ele usa o emocional, o sentimental, o tudo. Ele usa tudo, bagunça tudo. E depois joga onde? No espiritual. E nós vamos esfriando. Então ele está assim, ele vai jogando as tecnologias, vai jogando a correria do dia a dia, os relacionamentos frustrados, e a gente vai acumulando, e essas são as angústias que o Senhor quer nos livrar. Mas só se a gente clamar. Por isso nós não podemos ficar isolados. Nos cooperadores eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar. Quando as ovelhas se juntam, o lobo morre de fome. E é isso que a gente tem que fazer. Quando você se sentir triste, quando você se sentir acuado, chama. E esse ato de chamar, é aí que o diabo vai entrar. Porque quando a gente está triste, a gente não louva, a gente não ora, a gente não pede ajuda, a gente não faz nada. A gente parece que quer ficar definhando. A gente fica sem ação. É estranho isso. E ele vai fazendo tudo isso aos pouquinhos. Ele só está ali do ladinho. Vai, meu filho, fica quietinho. Não chama ninguém não. Para que você vai para a igreja? Ele não precisa fazer nada. E eu não acredito que nós estamos caindo nesse mesmo truque velho dele. Mas a gente cai. E quando a gente não chama, o socorro não vem. E eu fico percebendo que nesses 9 dias de campanha, só fala de clamor. Então o Senhor está nos avisando algo. Temos que clamar. Clamar mesmo. Aí, o que a gente percebe? Desde ontem, que nós estamos numa batalha espiritual. Porque Ele é Espírito. Ele não vai se mostrar em carne. Às vezes mostra, mas não sempre. Então é batalha espiritual que nós estamos tendo. Ele vem por trás das artimanhas dele, e você cai, e você fica quietinho, e você não pede ajuda porque ele vai te calar. Porque é isso que Satanás quer fazer com os adoradores. Porque o Senhor, ele procura um único grupo de pessoas, adoradores. E que eu saiba, adorador, ele ora, ele clama, ele louva, ele adora. E se ele calar os adoradores, quem o Senhor vai buscar? Aí eu fui buscar na palavra do Senhor. E eu vi 2 apóstolos falando de uma mesma situação. Tanto Marcos como Lucas, eles falam de um homem mendigo e cego. Lucas nem coloca o nome, mas Marcos fala que o nome dele era Bartimeu. E pelo que eu vi, pelo que eu li, ele ficava jogado. Estava lá sentado no canto, no caminho. Eu fico imaginando um cego e mendigo, precisando que outras pessoas o ajudem em tudo. Na alimentação, você precisa de comer, alguém tem que ir lá te dar, porque além de tudo ele é cego. Ele pode ter colocar comida lá na frente, mas se você não der na mão, ele não vai comer porque ele é cego. Que situação. Às vezes eu penso assim, tá difícil Deus, mas Bartimeu estava pior. E Bartimeu aqui na história, que ele estava sentado no meio do caminho, sentado. Irmãos, em nome de Jesus Cristo,
Bartimeu, ele tinha uma gravidade, ele era cego e mendigo. Então eu fico pensando que ele ficava sozinho e ficava ali sentado. Irmãos, precisamos avançar. Eu lembro nas passagens bíblicas, eu gosto muito de Moisés, quando ele fala com Deus e Deus fala: diga ao povo que marche. Mas Senhor, diga ao povo que marche. Não podemos ficar como Bartimeu, sentados na beira do caminho, esperando que alguém vá lá te entregar alguma coisa. Porque eu creio, em nome de Jesus Cristo, que cada um que está aqui é um guerreiro do Senhor. Porque tantas coisas, se a gente for ver atrás, como foi falado pela diaconisa Neia, se você olhar para trás, tantas coisas que você passou e hoje você está aqui, só pode ser um guerreiro. Porque outros já tinham desistido, mas nós estamos aqui. E eu não consigo entender as pessoas sentadas no meio do caminho. As lutas cansam? Cansam. Mas pensa Bartimeu, sozinho, cego, mendigo, precisando de todo mundo. Ele escutou um barulho. Diz Lucas lá em 18, 36 e 37, que ele escutou um barulho da multidão. E ele foi perguntar: o que está acontecendo? O que aconteceu? Aí eles falaram: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Jesus o Nazareno está passando por aqui. Ele escutou. Mas nós que viemos aqui de terça, de quinta, domingo, essa semana todinha, eu não acredito que nós apenas tenhamos escutado. Nós conhecemos quem é Jesus. Eu creio que cada um que está aqui já viveu algum milagre que o Senhor já fez. Não é possível que ninguém tenha vivido um sobrenatural. Então nós caminhamos com Jesus. Só que Bartimeu, ele escutou. Ele só escutou, mas ele conhecia quem era. O presbítero Levi, ele falou, certamente ele era um judeu quando ele pregou aqui, porque ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele clamou, ele estava pedindo misericórdia. Quantas vezes nós estamos numa situação bem difícil que o negócio é só chorar. Estou falando isso por mim. Agora eu não estou mais assim não. Falei para minha mãe que eu estou mudando. Agora Satanás que sai de perto de mim. Mas antes era só chorar. Acontecia alguma coisa, eu chorava. Levanta a cabeça, eu chorava. Agora não. Tem que bater de frente. Esse jejum eu estava comentando com a pastora, porque eu falava assim: Senhor, toda vez que nós vamos fazer jejum, misericórdia, é um levante, eu não vou fazer mais jejum. E esse jejum está diferente, porque eu me posicionei. Eu falei: quem é você, seu incircunciso, para entrar na minha vida? Então a gente precisa se posicionar. E dessa vez o jejum está sendo forte, difícil, mas não está sendo tribuloso. E eu louvo a Deus por isso, porque eu tive posição. E Bartimeu também. Ele sabia quem era Jesus. Ele já ouviu falar dos milagres de Jesus. E quando ele soube que o Senhor estava passando por ali, ele deve ter pensado: preciso chamar ele para ele vir me ajudar. Eu não posso ficar assim, eu preciso de ajuda. E ele gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu acho isso tão lindo. Mas é aí que a luta começou. Todo mundo acha que vem para a igreja: agora meus problemas vão se resolver. Eu sempre, é uma coisa meia de criança, né? Mas eu penso assim, que os nossos nomes estão lá embaixo. Lá embaixo, não sei, lá no inferno. Todo mundo tem o seu nominho. Cada vez que aceita Jesus, a sua luz acende. Aí o Satanás fala: vai lá, pega aquele lá. Ou não é? Ou só eu que passo isso? Quando você começa a orar por alguma coisa, Satanás vem e joga outra, e joga outra. As lutas começam. Aqui eu vejo que Bartimeu, ele tinha que alcançar Jesus, mas como?
Quem é que ia me levar? Ele nem conhecia Jesus, nem pela voz e nem por ver, porque ele era cego. Então a única arma que ele tinha era o grito, era clamar ao Senhor, era para que o Senhor pudesse ouvi-lo. Mas no meio da multidão, aí a gente fala, não vai dar certo, é muita gente, quem é que vai me ouvir? Quem é que vai me ver? Senhor, eu estou aqui, sou pequenininho, eu acabei de falar isso para o Jean, sou um bichinho de Jacó, Jesus. Mas quando a gente se levanta para clamar, eu creio que vem um sinal e o Senhor nos vê, Ele nos ouve e Ele entende. Todo mundo fala que se Bartimeu não tivesse chamado Jesus naquele momento, seria a última vez que Jesus ia passar. Só que Bartimeu não sabia disso. Era a última vez que Jesus estaria passando por ali, seria a única chance que ele tinha. Mas ele sabia? Não. E nós sabemos quando ele virá? E às vezes você vira as costas para Jesus em frações de segundo. Quando é para você orar, você não ora. Quando é para você entregar e você não entrega. Quando você fala, não vou para a igreja porque eu estou cansado, você virou as costas. Será que naquele dia, a gente não sabe? 12 dias puxado, mas a igreja está aqui. Nós não sabemos. Bartimeu também não. E na oportunidade que ele teve, ele gritou. E muitas vezes nós estamos aqui no louvor. A oportunidade que você tem de adorar ao Senhor, a oportunidade que você tem de agradecer ao Senhor. O louvor está aqui, a gente está louvando ao Senhor. E muitas pessoas estão sentadas, muitas pessoas estão no celular, muitas pessoas não abrem a boca. Vocês estão perdendo oportunidade, porque é no louvor que o Senhor fala, é no meio dos louvores que o Senhor está. Ele está entronizado no meio dos louvores. E quando é louvor, não é para nós, não é para o grupo de louvor, não é para o presbítero Anderson, é para o Senhor. Nós temos que estar aqui para agradecer ao Senhor e entregar a Ele o nosso melhor louvor. Está na hora da gente acordar. Nós estamos em batalha. E se Deus está pedindo desde o primeiro dia para clamar, prepare-se, igreja, é para clamar. Os dias estão ruins. E se a gente não clamar, quem virá nos socorrer? Essas oportunidades vão embora rápidas. Porque era a última vez que Jesus ia passar por lá. E se ele não tivesse gritado, ele ia perder essa oportunidade. E quando ele gritou, o que aconteceu? Cala a boca, Bartimeu. Fica quieto, Bartimeu. A multidão se levantou contra o clamor de um justo. E não é sempre assim? Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a fazer propósito. Nossa, você está indo para a igreja por quê? Aí eu te vi lá outro dia. Nossa, você está orando? Mas quem é você para estar orando? Ah, Satanás se levanta, mas se levanta. A única coisa que Satanás quer fazer é nos parar, é nos calar. Você vai para a igreja hoje? Eu vou. Nossa, não era você que estava brigando ontem ali na esquina? Aí você volta. Mas você está louvando, eu vi você ali. Você para. Satanás é mentiroso. Ou acontece só comigo? Às vezes quando eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, eu falo, Senhor, será que eu sou digna? Nós somos, porque nós somos chamados. Nós somos chamados, escolhidos e chamados. Então nós somos. Tudo isso é mentira de Satanás, que você não presta, que você não vale, que você não é, que você não pode, que você não tem. Isso é mentira de Satanás. É tudo para te parar. É tudo para que você não venha cultuar ao Senhor. Aí aparece alguma coisa em casa, aparece uma doença, aparece uma morte, mas é para não deixar você cultuar ao Senhor. Lucas, em 18:39,
diz que quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele gritava. Mais ele gritava. Ele tomou posse, ele falou: eu vou receber a minha bênção. Eu não sei como, mas eu vou. Eu lembro, vou dar o exemplo do Jean. Há muito tempo atrás, nós estávamos em outro ministério. E ele morava longe, muito longe. E nós tínhamos estudo bíblico. Quando ele chegava, ele era o único. E tinha muitas pessoas que moravam ao redor. Chegavam sempre atrasado. Ele chegava sempre o primeiro. E morava longe. Porque nada pode calar um adorador. Nem distância, nem dor. Está lá em Romanos que fala sobre isso. E ele vinha. Eu lembro de um momento que a gente estava só nós dois ali. Numa chuva. Mas esperando abrir a igreja. E às vezes porque você, sei lá, quebrou a unha, não vou para a igreja. Eu estou tão cansada, não vou para a igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja com dor. Tem pessoas que passou por 3 dias na UTI, no outro dia estava aqui, louvando ao Senhor. Isso é coisa para guerreiro. E eu creio em nome de Jesus Cristo que eu estou falando com guerreiros aqui. Eu não estou falando com covardes. Porque depois de 10 dias nós estamos aqui direto, vindo receber uma palavra do Senhor. E hoje o Senhor está dizendo: acorda, igreja. Nós estamos em batalha espiritual. Nós estamos em guerra. O inimigo não vai parar. Ele não vai parar. Ele vai fazer de tudo para que a gente saia da posição em que Deus mandou. O que aconteceu, gente? Diz a palavra do Senhor que Jesus ouviu. Jesus ouviu. Mas muitas vezes nós não temos força para orar. Nós não temos forças para clamar. Às vezes nós queremos só ficar deitados, sendo consolados. Mas hoje o Senhor está pedindo para se levantar. Assim como aquele Bartimeu. Ele não sabia nem o que estava nem na frente nem atrás. Mas ele se levantou e gritou. Tem um detalhe desse Bartimeu. Que ele vivia com uma capa. Que aquela capa era o sinal de humilhação, de pobreza, de escassez, de vergonha. E aonde ele ia com aquela capa. Eu acho que ele até representava tudo que ele estava passando. Mas quando Jesus falou: chama ele, a primeira coisa que ele fez foi deixar a capa. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que me pesa, para trazer vergonha, humilhação, escassez, quando nós entrarmos por essas portas, porque nós já entramos por essas portas, e essa capa tem que ficar do lado de fora. E nós nunca mais vamos recolher. Nós nunca mais vamos colocar essa capa de volta. Porque se nós somos filhos, nós não precisamos de capa de humilhação, capa de vergonha. Nós precisamos de coroa. Nós precisamos de coroa de honra. Mas só, como diz aquela parte, se você for justo. O justo é filho. E eu declaro que todos nós somos filhos, em nome de Jesus. Aí eu pergunto: quanto tempo nós estamos calados? Quanto tempo nós temos ficado calados quando Satanás se levanta? Eu não sei se eu já contei isso, mas lembrei e vou contar. Eu lembro que eu chegava em casa. Aí estava aquela bagunça, cachorro latindo, gato miando, minha cunhada brigando, meu irmão gritando. E eu falava assim: mas eu acabei de chegar da igreja. Eu entrava no meu quarto e fechava a porta. Aí no outro dia eu ia para a igreja, acontecia a mesma coisa. No outro dia eu falei: mas eu estou vindo para a igreja. Aí teve um dia que eu falei: misericórdia. Aí eu chamei meus sobrinhos, eu falei: vamos orar? Aí nós fomos orar na sala. Eu a repreendi, abri a porta e falei: pode sair.
Nunca mais aconteceu isso. Toda vez que eu venho buscar paz, eu levo paz e encontro paz na minha casa. Porque eu tive que entrar, eu tive que clamar ao Senhor. Eu orei com eles ali, eu falava para eles assim: só fala amém. Só fala amém. Eles com os olhinhos fechados, só amém. Que eles eram pequenos ainda. E nunca mais tivemos isso. Porque eu tive que entrar, tive que falar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós estamos passando por tribulações, por angústias, porque nós não clamamos. E Deus te deu o dom de clamar. E a gente fecha a boca. Quantas vezes nós não louvamos tão profundo que existe lágrimas de adoração. Que delícia você estar no louvor e sentir que Deus está recebendo sua adoração. Como é bom você falar: Senhor, eu sou tão pequenininho, mas eu estou aqui me esgoelando para que passe. Porque onde foi falado que a nossa oração passa do teto, sim. Então o nosso louvor também, o nosso clamor também. Então não tenha medo, abra sua boca e clame ao Senhor, porque é um pedido de socorro. Muitas vezes nós morremos porque nós não pedimos ajuda, e ajuda do Altíssimo. Eu sinto que muitas vezes nós perdemos a essência de filhos, porque nós falamos: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, mas não parece, porque nós não temos a capacidade de nos ajoelhar, de clamar ao Senhor e falar com o nosso Pai. Estamos perdendo a fé, porque as lutas vêm uma atrás da outra, mas hoje o Senhor está derramando bálsamo, um bálsamo de cura, de refrigério, para que possamos caminhar mais 1 légua, mais 2 léguas, mais 1000 léguas, enquanto Ele não venha, que nós não vamos parar, porque nós precisamos de força para continuar lutando. E é isso que nós precisamos, não podemos perder a essência de filho. Nós sabemos quem é o nosso Pai. E hoje Ele está derramando essa força para não voltarmos para trás e não ficarmos parados como Bartimeu. Eu creio assim. E é muito lindo quando você ora e você vê que o Pai ouve e que o Pai livra. Todo mundo tem uma experiência aqui. Todo mundo tem um milagre para falar de livramento. Então, por que nós tememos quando vêm os dias maus? O Senhor me levou lá em Ezequias, que está em Isaías 37, 29. E assim como Deus foi com o rei Ezequias, eu vou levantar um clamor aqui, dizendo que o inimigo não veio contra nós, mas ele veio contra o próprio Deus. E Deus colocará o seu anzol no nariz e o seu freio na boca do inimigo, e fará voltar pelo caminho de onde ele veio, e contra nós nenhuma flecha nos atingirá. Você tem que fazer isso. Uma vez me perguntaram assim: qual é a sua verdade? Essa é minha verdade, a palavra que sai daqui. E quando você profere, a palavra que sai daqui já é nossa. Então o inimigo, ele não pode se levantar contra a gente, só se ele quiser. Eu tenho aprendido muito com a pastora. A pastora é a pessoa que eu acho que depois de Moisés é a pessoa mais calma desse mundo. Pode estar caindo tudo e ela fala: Deus proverá, Deus vai. Eu creio, e isso é muito bom, porque a fé dela excede e traz para mim e para você. Quando Ezequias, ele estava passando por uma situação de morte, porque ia acontecer uma guerra muito grande
Ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu isso. Fica tranquilo, Ezequias, porque Ele não está lutando contra você, Ele está lutando contra mim, porque você é meu filho. Quem é o pai que vê um filho brigando na rua, não vai lá para defender? Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. O inimigo quer te calar de qualquer forma, mas a partir de hoje, chega, porque nós somos filhos que adora, que louva, que ora, que clama. Você é filho de Deus e você pode clamar ao Senhor em qualquer tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância. E eu tenho aprendido muito isso, porque nós estamos em guerra. E às vezes eu fico com tanta raiva de ver coisas acontecendo, porque as pessoas podiam se levantar e orar e clamar e brigar, mas em nome de Jesus, hoje nós não somos mais como Bartimeu. Nós temos ouvidos e hoje o Senhor está tirando as vendas dos nossos olhos, e nós vamos ver. Quando for inimigo, quando não for, nós vamos abrir o discernimento e nós vamos ver quando é necessário de estar adorando. Amém. Na hora de orar, amém. Mas na hora de clamar, levanta o clamor, sim, independente de onde você esteja. Muitas vezes, eu estava dentro do ônibus, eu estava clamando ali, que às vezes a pessoa até escutava. Eu não quero nem saber, eu quero é Deus. Em nome de Jesus, nós estamos numa guerra, irmãos. E quando eu vejo a igreja que não traz, sabe, que não tem essa conectividade com os céus, e o céu está aberto, você acha que o inimigo vai querer fazer tudo para que a gente não chegue, para que a gente não alcance, para que a gente não veja? Se esse ano é profético para a nossa igreja, e eu declaro em nome de Jesus para outras também, que há céu aberto. Ah, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a cegueira caia por terra hoje, em nome de Jesus, e que possamos ver realmente os anjos subindo e descendo para glorificar o nome do Senhor. Precisamos ter isso em nossa vida. Irmãos, eu vou querer que vocês se levantem agora. Eu queria fazer um ato profético aqui, pedindo autorização para os meus pastores. Eu queria que a intercessão estivesse aqui na frente, porque hoje foi bem difícil. Eu falei para o Senhor que Ele estava falando comigo e eu falar com a igreja também. Pastora, se a senhora puder ungir cada um deles, os intercessores que estão aqui, porque o Senhor disse para mim, porque eu também sou uma intercessora. Então eu falei, eu vou levar para os intercessores. Intercessão, nós somos a voz que clama no deserto. Porque muitas vezes nós estamos orando aqui por pessoas que nem conhecemos. E às vezes nós deixamos os nossos problemas para trás para orar por pessoas que não conhecemos. E muitas vezes nós estamos no deserto, mas o Senhor pede para clamar, e nós clamamos. Então, intercessão, não pare. Nós somos a voz que clama no deserto. E não temos que ter medo do inimigo, das investidas dele, porque é o Senhor que cuida. Ele te chamou, Ele nos chamou, Ele me chamou. Então Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. E quando eu estava orando, quando o Senhor me mostrou isso, o Senhor pediu para que todos os intercessores, depois que o pastor ungisse, fosse orar por cada um da igreja. E o pastor em especial, o pastor em especial ungiu o infantil. Orar pelo infantil e clamar ali. Porque quem tem que ter medo é Satanás de nós. Porque ele já tem o lugar dele aonde ele vai.
E nós temos que abrir a boca bem grande mesmo. E na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora daquela dor que você fala, acabou tudo, você tem que levantar as mãos para o alto, olhar para os céus abertos e dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu queria muito que agora a intercessão, na ousadia do Espírito Santo de Deus, na ousadia do Espírito Santo de Deus, agora você vai clamar pelo seu irmão. Então você vai tocar nessas pessoas que estão aqui na igreja, porque muitas vezes nós não temos força, mas o Senhor pediu isso. Vai orar por cada um que está aqui, na ousadia do Espírito Santo. E nós vamos orar assim, quebrando toda a incredulidade. Pode ir, intercessão. Pode ir. Vocês vão quebrar toda a incredulidade, toda a paralisia e frieza espiritual. Vai tirar a capa da humilhação. Porque depois que Bartimeu escutou que Jesus chamou, ele foi correndo, tirou aquela capa de humilhação, ele foi curado e seguiu Jesus. Vocês vão orar para que quebre toda a ansiedade, toda a angústia, todas as dores de alma e do corpo. Vai quebrar contra a apatia, contra a vergonha, contra a escassez. O Senhor aqui está clamando através dos intercessores pelas nossas vidas. O Senhor está clamando por nós. Mas a partir de hoje nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor toda vez que Satanás tentar se levantar contra nós. Ó Espírito Santo de Deus, traz o seu Espírito aqui, Pai, colocando no coração de cada um que está aqui a certeza de que nós somos filhos. E Satanás não tem poder contra as nossas vidas, contra as nossas finanças, contra a nossa família, contra a nossa saúde. Não tem poder, Senhor, em área nenhuma, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que essas mãos ungidas desses meus irmãos intercessores estão abrindo os olhos espirituais para que vocês vejam os céus abertos, para que vocês possam ter forças de clamar ao Senhor, clamar com força, com grande voz, até que o Senhor ouça. Mas eu creio que Ele já ouviu. Então clame ao Senhor, clame ao Senhor.